Gostaria de chamar os irmãos que estão participantes do coral aqui na frente. Amém? Sem luz, anunciou-se a salvação, ao homem se fez um brilho na escuridão, nasceu em Belém, a esperança do Salvador cresceu entre nós. Em graça e poderoso amor. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu, o reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. E o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. E o Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. E confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu,
o reino de amor se espalhou. Um trono entre nós escolheu. E o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. E o Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. E confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. No mundo sem luz anunciou-se a salvação. O que todos esperavam era um rei vestido de trajes finos, nascido num berço de ouro, num palácio com riqueza sem fim. O verdadeiro rei não tinha riquezas nem bens, serviu a todos com compaixão, ao fraco estendeu sua mão. Ele fez mais do que qualquer rei, ele se entregou por mim. Jesus é o rei, ele é o rei dos reis, reina sobre os céus, a terra e mar. Nele posso confiar, o meu Deus não me deixará, sempre comigo estará. O que todos esperavam era um rei vestido de trajes finos, nascido num berço de ouro, num palácio com riqueza sem fim. Mas o verdadeiro rei não tinha riquezas nem bens, serviu a todos com compaixão, Para o fraco estendeu sua mão. Ele fez mais do que qualquer rei, ele se entregou por mim. Jesus é o rei, ele é o rei dos reis, reina sobre os céus, a terra e mar. Nele posso confiar, o meu Deus não me deixará,
sempre comigo. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos 21 a 23, para que possamos fazer uma leitura uníssona. Diante disso, eu convido a igreja a se colocar de pé para lermos juntos esses 3 versos. Mateus, capítulo 1, dos versos 21 a 23. Diz assim a santa palavra de Deus, leiamos. Ela dará à luz e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oremos nesse momento. Senhor, Deus e Pai, te louvamos por mais um dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos como corpo, como igreja, para louvarmos o teu santo nome, ó Pai. Abençoe esse momento de culto, de louvor, ser conosco nesse período, ó Pai. E abençoe cada vez mais a nossa vida. No nome de Cristo que oramos. Amém. Nesse momento, meus irmãos, vamos passar para 2 canções em louvor ao nosso Deus.
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. E só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. E só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Gostaria de convidar o nosso irmão o presbítero João Paulo para que fizesse uma oração de confissão e também de confiança pelo perdão de pecados. A Ti, Senhor, eu quero dirigir, ó Deus, essa oração, pedindo, ó Pai, perdão, porque por certo, ó Pai, nós somos falhos, nós somos, ó Deus, pecadores, dependentes, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, ó Deus, dependentes, ó Deus, de que o Senhor olhe para nós com misericórdia e não leve em conta, ó Pai, as nossas iniquidades, mas atribuindo a nós a obra de Cristo, o Senhor possa nos perdoar o nosso pecado, que a obra de Cristo, suficiente, perfeita, na cruz do Calvário, em meu lugar, em nosso lugar, é suficiente, ó Deus, para alcançarmos o Teu perdão. A Tua palavra assim nos diz.
Assim, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha de encontro a nós, a nos perdoar, a atribuir a nós a obra perfeita de Cristo Jesus, substitutiva, ó Deus, em nosso lugar. Também pedimos, ó Deus, que não fique, ó Deus, só nesse ato, mas que o Senhor também nos capacite, nos erga a podermos caminhar nos teus propósitos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo, bendito e poderoso nome, que possamos, ó Deus, ser trabalhados por ti, ó Deus, ser edificados no Senhor, ó Pai, possamos, ó Deus, alcançar do Senhor essa misericórdia de poder sermos, ó Deus, instrumento em suas mãos, ó Deus. Também, ó Deus, pedimos a tua bênção e proteção sobre o teu povo aqui reunido, ó Pai. Que o Senhor estenda a sua mão e nos guarde, ó Deus. Guarde de tropeços, guarde de nós mesmos. Guarde, ó Deus, de pecar contra ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, vamos cantar mais uma canção. E para aqueles que vieram preparados para dizimar, esse é o momento. Visitantes, não se sintam constrangidos, pois esse é um dever e um privilégio daqueles que são membros dessa igreja. Vamos cantar mais uma vez ao nosso Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem
A igreja pode se assentar nesse momento. Agora também é o momento do cultinho das crianças de 1 a 6 anos. Podem ir para as suas salinhas, onde irão aprender a respeito do Evangelho em sua linguagem. E nós aqui, meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4 apenas. Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4. Diz assim a santa palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos nesse momento. Senhor, Deus e Pai, a Tua palavra foi lida e te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Teu Espírito possa nos dar a compreensão fiel da Tua palavra e que a Tua palavra possa mudar a nossa mente e o nosso coração, a fim de que vivamos para a Tua glória. No nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, se vocês pudessem inquirir ao Senhor ou fazer uma pergunta a Ele, o que você perguntaria? Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus, qual pergunta você faria a Ele? Talvez algumas pessoas iriam perguntar: Senhor, por que estou passando por essa crise financeira? Sem trabalho, sem condições de cuidar a minha família com dignidade. Outros iriam perguntar: Senhor, por que estou passando por essa crise no meu casamento? Outros, porque o Senhor permitiu a perda do meu ente querido? Por que desta pandemia que assolou e ainda assola o mundo? Tiago é meu irmão de Jesus, era um grande líder da igreja de Jerusalém. Ele endereça a sua carta aos cristãos que estavam dispersos devido à perseguição e ao sofrimento. Aqui, se nós olharmos o verso 1, nós vamos ver Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. A ideia aqui é uma analogia para a igreja espalhada, ou seja, as pessoas que não tinham uma casa para morar, uma instabilidade financeira, não tinha certeza do amanhã. É para essas pessoas que Tiago endereça essa carta. Mas o que é interessante, se analisarmos esse texto, é que ele não escreve uma teologia fantasma. O que seria teologia fantasma? É aquele tipo de pastor ou líder que diz que crente não sofre, que crente não passa por dificuldades, que isso é só para descrente, para desviado. O crente não nasceu para sofrer, e sim para ser feliz. É isso que diz os teólogos fantasmas. Por que eu chamo de teólogos fantasmas? Porque quando o sofrimento vem, esses dessa teologia somem. Quando a realidade exige deles uma resposta, ninguém os acha. Desaparecem. E aqui Tiago traz uma teologia do sofrimento. O que ele mostrará a nós nessa noite é uma teologia real. Perceba uma coisa, meus irmãos. Quando os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Escritura, fizeram por objetivo de trazer um princípio geral.
Nesse sentido, se a Bíblia nos proíbe de algo, é porque a igreja estava caminhando de forma errada e equivocada. Então, o escrito tinha por objetivo acertar esse caminho. E aqui Tiago está fazendo isso. O povo de Deus, diante das lutas e provações, já estavam se desanimando. Nesse sentido, Tiago, de forma pastoral, está ensinando o povo a viver diante do sofrimento. Portanto, o tema do nosso sermão é os propósitos da provação. Quais são os propósitos da provação? Esse texto vai nos ensinar 3 lições sobre as provações. A primeira delas, no verso 2, as provações, elas moldam a nossa visão. O verso 3 vai nos mostrar que as provações desenvolvem em nós perseverança. E no verso 4, as provações tornam-nos maduros. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina é que as provações mudam a nossa visão, a nossa cosmovisão sobre o sofrimento. Vejamos o verso 2, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago aqui, ele abre a sua carta com 2 aspectos bastante característicos. Primeiro, ele chama os seus leitores de irmãos. Aqui um tratamento afetuoso que confere aqui um tom pastoral. Ele se dirige a essas pessoas chamando-os de irmãos. Ele apresenta nesta carta como sendo irmãos daqueles crentes que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Tiago poderia dizer: eu sou o irmão de Jesus, e por isso vocês devem me ouvir. Mas não é isso que ele faz. Ele chama esses crentes que estão sofrendo de irmãos. Talvez Tiago queria reforçar que todo aquele que crê em Cristo e faz a vontade dele é um irmão. Ou seja, essa mensagem não era apenas para aqueles que são remidos por Cristo, mas para aqueles que são da família de Cristo. Após esse momento, então, Tiago passa a falar de algo que é ordinário na vida de todo cristão, que é o passardes por várias provações. Aqui ele expressa uma ordem: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E esta ordem aqui, meus irmãos, é categórica e sugere a necessidade de uma decisão definitiva, no sentido de se tomar uma atitude alegre, ou seja, uma ideia consciente diante das provações. Ou seja, qual deve ser a nossa postura diante das provações, diante do sofrimento? Tiago escreve essa carta a um povo que está sofrendo, e ele diz para eles: se alegrem. Se alegrem. A expressão tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A ideia aqui, meus irmãos, o passardes não é o se passardes. Tiago não está falando aqui de uma possibilidade que pode ou não acontecer na vida do cristão, mas de algo que vai acontecer. A ideia aqui é mostrar que o sofrimento não é uma questão de si, mas sim quando eu vou passar pelo sofrimento, pelas provações. Naquele contexto, as perseguições eram a principal situação de provação que aqueles crentes estavam sofrendo. E nós? Será que enfrentamos provações como aqueles irmãos? Talvez você olhe para mim e diga: olha, Renan, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu procuro agir corretamente e isso tem gerado muita inveja dos meus parceiros de trabalho. Note, meu irmão, você está sendo perseguido por agir corretamente e isso faz bem. Mas aqui esses irmãos estavam sendo perseguidos por causa de um nome, por causa de uma pessoa: Jesus Cristo. Certamente, meus irmãos, nós aqui no contexto brasileiro, nós ainda não vivemos um contexto de perseguições como aqueles irmãos do primeiro século. Mas sabemos que sim, há irmãos que neste momento estão sofrendo perseguições neste nível, ao redor do mundo. Perseguições políticas, perseguições por causa
da sua fé. Isso já traz uma primeira lição a nós, que nós devemos orar e interceder por aqueles que estão sofrendo, estão sendo perseguidos devido ao Evangelho. E note uma coisa, meus irmãos, muitas das vezes quando nós vamos aconselhar alguém que está sofrendo, o questionamento muitas das vezes não é o porquê disto. Não é o porquê eu estou sofrendo, mas é o porquê agora. Por que agora? Tudo está indo tão bem, os projetos na empresa, a minha família, tudo está indo bem. Por que agora? Note, meu irmão, o sofrimento não irá bater a sua porta pedindo licença para entrar. As provações, o sofrimento, é um intruso que irá entrar na sua vida sem pedir permissão. A ideia aqui que Tiago está tentando nos mostrar é que no caminho da caminhada cristã iremos encontrar um amigo indesejável. Um amigo que nós não queremos lidar. Mas Tiago quer então nos lembrar que o que é inevitável, que são as provações, o sofrimento, não anula a intenção de Deus em meio à dor. Deus tem intenções no meio do sofrimento, que muitas das vezes não estará claro a nós. E Tiago aqui não está falando de algo que está longe dele, alheio à situação do povo, estando ele em Jerusalém. Ele mesmo sofreu perseguição devido ao Evangelho. E nesse sentido, então, ele está corrigindo a visão do povo, que ao ser perseguido, passar por sofrimento, ao invés de murmurar, desanimar, ele diz, alegre-se. Ele está dizendo para esse povo colocar a teologia em prática. Deus é soberano. Tudo ocorre segundo a sua vontade, o seu querer. Perceba, quando vemos a expressão tende por motivos de grande alegria ou passardes por várias provações, isso nos parece loucura. Parece loucura, pois como posso ficar feliz quando algo está prestes a me destruir? Como posso ficar feliz quando um mar em fúria está vindo ao nosso encontro? Note, a provação em si, o sofrimento em si, não é algo que nos desanima, traz frustrações, não traz alegria. Mas não é dessa forma que Tiago nos corrige aqui. Deus não está chamando, meu irmão, os cristãos a enfrentarem o sofrimento com um sorriso no rosto, dando gargalhadas. Há um paradoxo aqui no Evangelho, um paradoxo da fé que é chorando, mas alegres no coração. Uma alegria de espírito, pois estamos debaixo do shalom, da paz de Deus, sabendo que ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, o Senhor está trabalhando. O Senhor é um Deus providente. Portanto, o desespero pode até nos bater à porta, mas ela não irá entrar, porque a soberania de Deus está operando o milagre da redenção. O que Tiago está nos ensinando aqui é que a nossa alegria não está no sofrimento em si, mas naquilo que Deus está realizando por meio das provações. E se observarmos as palavras de Tiago, ele diz que nós iremos passar por várias provações. E aqui não é uma, não é duas, e não é só um tipo de provação. Talvez na sua caminhada você vai ter um tipo de sofrimento na sua família, na questão financeira. E Tiago olha para nós e diz, alegrem-se. Mas qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo disso? O objetivo de Tiago aqui não é falar a respeito de um teste, como se fosse o Enem da vida, dizendo, olha, tome aqui a sua prova, faça as questões do sofrimento e vamos ver se você será aprovado. A ideia aqui não é a prova matemática, mas sim
como um ourives que coloca o ouro no fogo para ser moldado e purificado. Portanto, Tiago não chama o sofrimento de sofrimento, nem dor de dor, mas sim que os cristãos estão sendo submetidos ao fogo purificador do Senhor para moldar a nossa mente e o nosso coração. Meu irmão, eu conheço o meu coração. Eu sei que é só o fogo do ourives para mudar o meu coração, assim como também o teu. Tem coisas no nosso coração que precisam ser mudadas e somente o fogo purificador de Deus para amolecer. Para que assim vivamos para a glória dele. Ou seja, Deus está trabalhando em nós, fazendo coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. É claro, meus irmãos, que muitas das vezes é legítimo o desânimo diante das provações, o choro diante do sofrimento, mas ele não deve perdurar por muito tempo, pois as provações são instrumentos de Deus. O que Tiago está exortando aqui é que para que nós venhamos entender que a mão do Senhor está sobre nossa vida em todo momento, em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, as provações têm por objetivo moldar a nossa visão. Ao invés de ficarmos murmurando, reclamando da vida, é preciso crer no Deus da providência, no Deus que é soberano sobre a nossa vida. Há uma história, meus irmãos, de um homem chamado Horatio Spafford, o autor do hino 108 do nosso inário, Aflição e Paz. No ano de 1873, ele resolveu, junto da sua família, fazer uma viagem de férias para a Europa. Sua esposa e suas 4 filhas pegaram um navio e foram à frente, porque ele ainda tinha alguns trabalhos a fazer. Com isso, ele chegou primeiro e achou estranho que o navio, então, da sua família não tivera chegado. Até que em um momento chega um bilhete para esse irmão que estava escrito que o navio havia naufragado. As suas 4 filhas haviam morrido. Apenas a sua esposa tinha sobrevivido. Diante disso, então, ele pegou um bilhete em prantos e começou a escrever: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem é você diante das lutas e das provações desta vida? Muitos cristãos, diante do sofrimento, questionam o amor, a bondade, a providência de Deus. Se Deus é soberano, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permite que o sofrimento, que as provações recaiam sobre a nossa vida? E aqui eu tenho uma aplicação para fazer aos irmãos neste momento. Tiago está mostrando que há virtudes na dor. E uma delas é mostrar que quem eu sou e para onde estou indo, ou quem nós somos e para onde nós estamos indo. Note, às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos, que somos filhos de Deus, que não somos como Deus, que não temos a presciência, que não sabemos de tudo. Muitas vezes nos esquecemos que precisamos de Deus na nossa vida. Portanto, o sofrimento cumpre um papel didático em nossa vida, pois ela nos lembra de quem nós somos, dependentes de Deus para tudo. E isso, meus irmãos, são sinais da graça de Deus sobre nós, pois tem por objetivo transformar a nossa vida, o nosso coração. Os sofrimentos são como sinalizadores que estão nos mostrando que Deus está conosco. O sofrimento muitas vezes pode ser comparado a uma placa na estrada. Você não fica olhando para a placa em todo momento. Você olha para ela, mas segue o caminho. A placa pode ser o sofrimento, mas o caminho é Cristo. Nós devemos estar com os nossos olhos em Cristo. Saiba de uma coisa, meu irmão. Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada certa. Por mais que venhamos passar por provações e lutas, temos a certeza
de que estaremos com Ele, com o Senhor, no lar celestial. Essa é a primeira verdade que esse texto nos traz. A segunda verdade que esse texto nos traz é que as provações têm por objetivo desenvolver em nós perseverança. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Após Tiago falar que as provações têm de moldar a nossa visão, ele passa a falar de um dos objetivos, que é desenvolver em nós a perseverança, nos fortalecer, nos tornar mais robustos. Tiago, nesse verso, aqui no verso 4, no verso 3, ele está apelando para a mente daqueles irmãos, pois ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago não está fazendo aqui uma afirmação desconhecida a esses crentes. Ele está despertando, rememorando a mente daqueles irmãos que a vida deles está sob a soberania de Deus. Talvez você olhe para esse texto e diga, Renan, você está certo. Olha, eu acredito que Deus quer tirar o melhor de mim. Não, meu irmão. Não tem nada de bom em você para Deus tirar. Ele quer produzir. A ideia que o texto está mostrando aqui é que o sofrimento não é Deus tirando algo de nós, mas sim produzindo algo em nós. Ele está produzindo algo que precisamos. Mas o que é que precisamos? O texto diz, perseverança. E o que é perseverança? Perseverança não é só continuar. Não é só a ideia de que eu não vou parar. Perseverança é uma constância de propósito e um olhar fixo no alvo até a linha de chegada. Vou repetir. Perseverança é uma constância de propósito e um olhar fixo no alvo, na linha de chegada. Note, o mundo sofre para conseguir propósitos nessa vida. É só você ver essas pessoas que querem ficar esbeltos, fitness, fazem sacrifícios e mais sacrifícios para um objetivo. Nós cristãos, nós sofremos pelo propósito que já tivemos, que já veio, que é Cristo Jesus. O que Tiago está nos mostrando é que essas provações geram consequências para a eternidade. São essas provações, esse sofrimento que nos moldam a imagem de Jesus Cristo. Provações por causa da fé produzem em nós perseverança, paciência. Um espírito que não se curva a qualquer Deus, que não desiste a qualquer coisa, mas que sabe que Deus permite as provações na medida em que nós podemos aguentá-las. Elas podem nos santificar, nos aperfeiçoar, por mais que a dor seja intensa. Quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Deus usa todas estas coisas para que nós venhamos parecer cada vez mais com seu Filho, Jesus Cristo. A aprovação, o sofrimento, tem por objetivo autenticar a nossa fé. Se de fato nós somos verdadeiramente cristãos, se de fato confiamos verdadeiramente no Senhor. Essa aprovação da fé, ela é diferente da tentação que é descrita aqui no verso 12. As tentações muitas das vezes vêm sobre a nossa vida por causa dos nossos pecados ou pelas artimanhas de Satanás com o objetivo de nos destruir. Já as provações são instrumentos de Deus a fim de fazermos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Jó, capítulo 42, verso 5. Jó, capítulo 42, verso 5. Após Jó passar por muitas provações, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Após ele ter grandes perdas, se nós olharmos o capítulo 1, ele diz, no verso 10, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se nós olharmos o capítulo 2, ele vai dizer, acaso Deus, que nos deu coisas boas, não nos daria coisas ruins? Deus nos prova, meus irmãos, para nos abençoar. Nos prova para sermos perseverantes em sua vontade. E essa perseverança está ligada à fé. Ou seja, a ideia aqui é o quanto você confia em Deus em momentos de lutas e dificuldades e sofrimentos. O quanto você é perseverante nas provações mostrará a dimensão da sua e da nossa fé. Sabe por quê? Porque você sabe, meu irmão, que a primeira e a última palavra sempre, sempre será de Deus sobre a nossa vida. E é aqui que reside a diferença entre nós e o mundo. Nos sofrimentos dessa vida, podemos ver a mão de Deus sobre nós. E isso é motivo para enfrentarmos as lutas dessa vida com regozijo no coração. Pois nós não estamos sozinhos. Deus está conosco no vale da sombra da morte. Portanto, as provações da nossa fé contribuem para o nosso crescimento, para que conheçamos a profundidade da nossa confiança em Deus. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma outra aplicação para nós nessa noite. Uma das marcas do verdadeiro cristão é a perseverança. Perseverar é continuar a seguir a Deus quando tudo dá errado. Pois quando tudo está indo bem, com o trabalho, família, saúde, o financeiro, é fácil sermos fiéis a Deus. A pergunta que precisamos nos fazer é se a semelhança de Jó, estamos prontos para servir a Deus quando Ele tira tudo o que temos. Será que podemos ser fiéis ao Senhor quando Ele tira tudo de nós? O que Tiago está nos ensinando aqui é que perseverança não é algo que aprendemos em um seminário, nos livros ou em uma palestra, mas sim na vida. Na escola de Deus em que Ele nos matricula e nos submete ao seu ensino prático. Portanto, o grande desafio da espiritualidade cristã é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Por fim, meus irmãos, o propósito das provações tem por objetivo nos tornar maduros. É o que mostra o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Precisamos perseverar. E Deus designou em meio às circunstâncias da vida de cada um de nós um trabalho que Ele mesmo realiza. E essa obra dele em nós, ela é perfeita. O resultado dessa obra é descrito aqui em 3 termos. 2 positivos e 1 negativo. Que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Primeiro, para que sejais perfeitos. O objetivo de Deus é fazermos maduro. A ideia aqui de perfeitos, nós podemos traduzir essa palavra por maturidade. O objetivo de Deus aqui é a maturidade, a nossa integridade. Quando Tiago fala da perfeição, ele não está falando do atributo divino, mas sim de maturidade. De não sermos levados pelas situações que nos cercam, que não sejamos como crianças que dependemos de algum amparo. Ou seja, mesmo diante das provações terríveis que nos possam suceder, que não venhamos perder o foco em Deus, não perder a confiança nele, mesmo quando tudo está sendo destruído. É a ideia de você ser maduro, refletir e pensar em meio ao caos.
e não saindo por aí fazendo coisas sem pensar que coisas que você depois irá se arrepender. É a palavra de Deus moldando as nossas decisões, moldando o que fazer. É Ele quem está conosco, mesmo quando tudo ao nosso redor está sendo destruído. Deus está no nosso meio, usando tudo, as dificuldades, as lutas, para nos tornar maduros, perseverantes na palavra de Deus. Este é o objetivo, claro, na mente de Tiago. A maturidade tem por objetivo, então, nos conformar à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meu irmão, é um processo longo e contínuo na nossa caminhada cristã. A pergunta que precisamos nos fazer é: será que estamos a fim de caminharmos neste caminho? Uma certa vez uma pessoa disse: Renan, agora que eu comecei a aprender mais da palavra, comecei a aprender mais do Senhor, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Parece que elas estão querendo fazer desistir. Mas o que esse texto está nos mostrando é que o Senhor faz a obra e nos torna maduros, com uma vida íntegra. Por fim, essa obra completa se expressa também na frase que diz: em nada deficientes. E aqui ela é sinônima ao termo anterior, íntegro, que expressa o conceito de que todas as partes estão funcionando, estão em ordem. Apesar de ambos os termos afirmarem o mesmo conceito, o primeiro o faz de modo positivo, já o segundo de forma negativa. Se, portanto, recebemos todas as partes necessárias para nos tornarmos maduros e íntegros, se Deus já nos deu todas as coisas de modo que nada nos falte, devemos ser capazes de suportar as provações que Deus está nos dando. E porque Deus nos equipou completamente, somos capazes de perseverar na fé. A ideia aqui é mostrar que a obra de Deus na nossa vida não se limita apenas a uma parte, mas sim num todo, na nossa mente, no nosso coração, a fim de transformar a nossa vida para que vivamos para a sua glória. Sendo assim, meus irmãos, esse mandamento para sermos alegres em meio à dor é um mandamento que possui um claro fundamento, que é a perseverança. E essa perseverança, ela resulta na perfeita obra de Deus em nós. Por isso, pensar biblicamente com relação às provações nos faz pensar que as mãos do Senhor estão sobre a totalidade de nossa vida. E conforme diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 2, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo que ela não nos pareça agora, no sofrimento, boa, perfeita e agradável. O que Tiago nos chama é confiarmos num Deus que é soberano e providente e que está conosco. Tiago, meus irmãos, escreveu para crentes judeus que, devido à perseguição, tiveram de sair de suas casas, largar famílias, largar os bens, sem ter a certeza do futuro. Com isso, o objetivo dessa carta dessa passagem é trazer algumas lições. A primeira delas é que a realidade do sofrimento, das provações, virão. Se não vieram ainda, certamente virá sobre a sua vida. Em algumas medidas, para uns maiores, para outros menores. É por isso que precisamos estar cientes de que, vivendo nesse mundo caído, estamos sujeitos a passar por provações e sofrimentos. E ela nos ensina que, apesar disso, das provações, devemos nos alegrar. E o ponto, meus irmãos, é que a alegria na palavra de Deus, ela nos traz aqui a certeza de que estamos com Deus. É entender que nas provações, Deus nos possibilita a nos aproximar dele cada vez mais e mais, mostrando o quanto nós somos dependentes dele. O fundamento para entendermos as provações são os propósitos de Deus, onde ele trabalha em nós
para nos desenvolver, para nos testar e para aperfeiçoar a nossa fé e a nossa confiança nele. As provações não têm por objetivo nos destruir. Pelo contrário, aumentar cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Com isso, os cristãos, diante das provações, podem e devem se alegrar. E a razão para isso, meus irmãos, é que a sua vida, ela não está nas mãos do acaso ou da sorte, mas sim do Deus que é soberano e providente. Deus conduz a nossa vida do início ao fim, segundo após segundo. Por isso, então, os cristãos devem se alegrar, porque não estamos sozinhos neste mar em fúria. Deus está nos conduzindo, nos levando para o mar celestial. O objetivo, então, é moldar a nossa visão de como iremos enfrentar o sofrimento, as perseguições e as provações. E note uma coisa, meus irmãos, olhando para essas verdades bíblicas, é estranho quando líderes ensinam suas ovelhas a orar a Deus dizendo: eu não aceito isso, eu não aceito esse sofrimento, eu ordeno que esse sofrimento saia da minha vida. O ponto, meus irmãos, é que o nosso Senhor Jesus, no Getsemane, no momento de mais angústia e dor, orou: Pai, seja feita a tua vontade. E na oração do Pai Nosso, Ele também nos ensina a orar: seja feita a tua vontade. Mesmo que isso nos traga dor, sofrimento e lágrimas. Talvez você se pergunte: Renan, mas qual a implicação disso com o Natal? Tivemos aí canções do Natal se referindo aí ao Natal. Qual a implicação desta passagem? Meus irmãos, a humildade nos fatos do nascimento de Jesus deveria nos alegrar. Pois o Natal dá início à mais dolorida das caminhadas terrestres que um homem já passou. O Natal é o começo da caminhada difícil de perseguições injustas e ataques incríveis. Mas também é o início, é a chegada da vida onde havia morte, da santidade onde havia pecado, da luz onde havia trevas, da esperança onde havia o desespero, o início da peregrinação celestial. O nascimento de Jesus significa que Deus veio morar conosco. Deus tabernaculou conosco na pessoa de Jesus Cristo. Foram 3 anos. 3 anos que impactaram a humanidade. E diante disso eu pergunto: isso mudou a sua vida? Saber disso muda a sua vida? Saber que o Senhor se encarnou, nasceu, morreu para nos salvar? O Natal, então, não aponta apenas para o nascimento do nosso Salvador, mas para toda a sua obra redentora. Portanto, digo a vocês, meus irmãos, terminando aqui: se você está sofrendo, olhe para Cristo, e para Cristo somente, pois no meio do sofrimento iremos encontrar amparo, e sabendo que essas lutas um dia terá o fim, e moraremos com Ele no lar celestial. Que Deus nos abençoe. Eu queria, nesse momento, convidar o coral, mais uma vez, a vir à frente para cantar uma última canção. Que é a música Um Trono Entre Nós.
No mundo sem luz, anunciou-se a salvação, ao homem se fez um brilho na escuridão, nasceu em Belém a esperança do Salvador, cresceu entre nós em graça e poderoso amor. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu, o reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. O faminto alimentou com muito mais que vinho e pão, e o Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. E confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu, o reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. E o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão, e o Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. E confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. No mundo sem
em luz, anunciou-se a salvação. Oremos nesse momento, meus irmãos, encerrando o nosso culto essa noite. Senhor, Deus e Pai, somos gratos devido à vinda de Teu Filho Jesus, devido ao nascimento de Cristo Jesus. Ele se encarnou, Ele nasceu, Ele morreu com o objetivo de salvar a Sua igreja, o Seu povo, a Sua noiva. E isso traz alegria ao nosso coração, sabendo que as lutas deste mundo, os sofrimentos que possam vir até nós, saibamos que isso é passageiro, pois nós sabemos que o nosso lar, o nosso estado não será este, mas sim um estado glorificado com Cristo no lar celestial. Obrigado por este momento que o Senhor nos deu de cultuarmos a Ti, pois o Senhor é digno de todo louvor, de toda a glória. No nome de Cristo que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. O nosso culto se encerrou. Eu gostaria de trazer alguns avisos, mas antes dos avisos, eu gostaria de saber se há algum visitante em nosso meio pela primeira vez, que veio à igreja pela primeira vez. Como que é o nome do irmão? Como? Fábio. Seja bem-vindo, viu, Fábio? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe. Mais algum irmão? Veio pela primeira vez? Como que é o nome da irmã? Ana. Seja bem-vinda, viu, Ana? Que Deus abençoe muito a sua vida. Oi. Aqui, como que é o nome da irmã? Lourdes. Irmã Lourdes, Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vinda. A senhora é da cidade? Ah, ok. Estando em Boituva, venha nos visitar mais vezes, será bem-vinda, viu? Meus irmãos, temos aqui alguns motivos de gratidão. Um deles é pelos irmãos que foram doar sangue em Sorocaba para o pequeno Arthur. Né? Alguns irmãos foram junto ao longo da semana com o pastor Brian, doar ali sangue para o pequeno Arthur, e não só para ele, foram fazer ali esse belo trabalho que é importante, o doar sangue, e foi muito proveitoso também para o pequeno Arthur. Ainda, meus irmãos, temos um motivo de gratidão pela vida da Cleide e da Stephanie. Foi ontem o acidente? Eles passaram um susto, né? Deus livrou, meus irmãos, a vida dessas irmãs, porque elas sofreram um acidente de carro, e como a dona Cinei disse para o pastor Brian, teve perda total no carro, né? E os irmãos podem ver que a Stephanie está aqui, teve alguns pequenos arranhões, né, Stephanie? Então é motivo de gratidão para nós louvarmos a Deus pelo livramento na vida da nossa irmã. E agora, meus irmãos, alguns avisos sobre as reuniões durante a semana.
Ainda nós iremos ter reuniões durante a semana. Terça-feira, reunião de oração, às 7 horas. Eu estarei à frente do trabalho. Nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre a oração, da importância da mesma. Diante disso, então, eu convido os irmãos a estarem presentes na reunião de oração, a crescer nesse exercício de piedade. Na quarta-feira, iremos ter o Despertar com Deus, com a nossa irmã Dona Esther, quarta-feira, às 7h30 da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da noite, estudo bíblico com o nosso irmão Elielton. Ele vai estar tratando sobre um tema importante na teologia, que estará terminando o assunto de escatologia. Meus irmãos, os últimos avisos aqui é o seguinte, que no próximo domingo nós não iremos ter escola bíblica dominical. Não iremos ter escola bíblica dominical. Tem os pecadores aí que querem faltar do culto. O culto nós iremos ter, meus irmãos. Vamos ter culto dia 25. Sim, dia 25 e dia 1º. Domingo é dia de crente, está na igreja. Então, dia 25, teremos culto. Nós não iremos ter a escola bíblica devido às festividades que terminam tarde. Então, nós tiramos, então, o domingo a escola bíblica. E, por fim, por último, o último aviso é sobre a ausência do pastor Brian. Ele está ausente porque a Flávia testou positivo para Covid. Eles devem estar liberados ali da quarentena na sexta-feira, acredito eu. Apesar do Covid, a Flávia está bem, o pastor Brian está bem, o bebê também está bem. Mas, meus irmãos, vamos orar pela família do pastor e que Deus possa estar abençoando e restaurando de forma rápida a saúde do nosso pastor. Amém? Meus irmãos, uma boa noite, um bom resto de domingo e uma boa semana a todos. Espere que eu chegue à porta para cumprimentá-los.